Olá, boa noite. Você que está chegando agora, você que segue a Lúcia no perfil Lúcia Terapeuta, psicoterapeuta. Boa noite. Boa noite a todos que vão estar comigo aqui. Quero agradecer a presença da Eleonice, né, que já chegou aqui para um bate-papo, mais um bate-papo essa noite com a Helenice. E a gente vai fazer um bate-papo assim, vai ser breve, não vai ser muito grande não, né? Mas é a respeito um assunto bem pertinente, que é sobre a ansiedade excessiva, né? Porque a ansiedade excessiva deixa as pessoas com a mente bem com um cenário catastrófico, né? Então, a gente vai procurar trabalhar um pouquinho aqui para identificar se realmente você tem isso, para você trabalhar essas questões dentro de você. Então, agora eu vou esperar mais um pouquinho, mas eu vou chamar a Helenice agora, para a gente começar a bater esse papo sobre a ansiedade. Ela vai trazer aqui algumas informações, né? Ela vai explicar algumas coisas aqui para a gente, né? A gente vai ter esse bate-papo. Então, eu vou fazer o convite para ela, e assim que ela entrar, a gente inicia esse bate-papo. O convite e estamos aguardando ela aceitar esse convite. Olha, deu certinho. Você está me ouvindo, Helenice? Estou ouvindo sim, ô, Ah, Lúcia. que maravilha! Ah, Até porque as últimas vezes que eu fiz esse collab com uma colega, aí demorava a entrar, deu aquela coisa. Você sabe como é que é esse negócio de internet, né? Tem gente que não tem muita. Mas até que você foi rapidinho. não, Como é que é é porque você eu com tô esse. com uma, eu tô com uma auxiliar aqui, a minha filha, me ajudando aqui, por isso que deu tudo certinho. Oi, Lenice, como é que você está? Tudo bem? Como é que Eu você. estou bem, boa noite, Boa Lúcia, noite. querida. Acabou que eu já Estou cheguei bem. entrando, né? É, Eu não você falei, já expliquei chegou muito. Já chegando. cheguei chegando, eu falei, mas vamos fazer o seguinte: você vai se apresentar. Quem é a Helenice, né? A Para esse Helenice. participante. Eu que vou me apresentar, você não quer me apresentar, não? Não, não, você vai falar um pouquinho, né? Assim, o que que você, vamos dizer assim, o que que você faz hoje, né? Qual o seu trabalho, né? Aí depois eu Uhum. passo, a gente começa o nosso bate-papo, na verdade, né? Ah, E é tá só para dar bom. uma orientação, né? Porque, na verdade, o objetivo dessas lives que eu faço Hum, aqui é para despertar, né, nas pessoas, nos seguidores, ou quem vai chegar, quem não é, sobre essa questão da uhum, ansiedade, né? Porque a ansiedade, a ansiedade, tudo é, eu estou ansiosa, só que a ansiedade, que é chamada excessiva, ela é um problema, né? E sim, se não for tratada da forma correta, aí isso pode agravar para uma depressão, uma situação pior. Então, por isso que a pessoa tem que realmente procurar estar atento sobre as questões dela, porque na verdade nós temos ansiedade, né? sim. Só que tem a ansiedade que é a excessiva, que ela é uma Aí é doença, não é uma coisa ruim, né? boa. Aí é ruim, Verdade. né? É. Então, vamos lá. Bom, eu sou a Helenice, tenho duas filhas lindas, a Suzana, de 16 anos, e a Ana Lívia, de 10 anos. Eu sou casada e eu sou pedagoga, né? E sou psicopedagoga também e neuropsicopedagoga. E sou também terapeuta, e foi aí que eu conheci a Lúcia, né? Hum. A Lúcia, ela foi minha terapeuta, porque no curso que nós fizemos, nós precisamos ter um estágio, né? Então, Aham. o estágio que a Lúcia fez foi comigo. E é bem interessante, Lúcia, porque assim, eu orei, eu pedi para Deus, eu falei, poxa, né, quem vai ser minha terapeuta? Senhor, prepara uma pessoa bacana, prepara uma pessoa que possa ter assim um rapport, né? Entre nós, né? Para quem não sabe, essa palavra é de origem francesa, né? Então é aquela assim, aquela testificação, né? Aquela coisa que você olha e você fala, puxa, parece que eu já conheci a Lúcia. Uhum. E foi isso mesmo, né, Lúcia? É, E foi nós bem vamos interessante o nosso conversando. trabalho, né?
A Lúcia também tem uma adolescente, a Duda, que é uma graça, né? Hum. E a Lúcia também é lá da Igreja da Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, né, Lúcia? É, aí você já tá me Então, apresentando. Mas quando assim, ela né? falou isso, eu falei, opa, estamos tudo em casa. Ah, Então, e é isso. E nós nos conhecemos, então, nesse curso que nós fizemos em 2000 e pouquinho por aí, né? E aí nós nos conhecemos, e a partir daí a Lúcia é muito estudiosa, me passava um monte de livros, um monte de estudos. Eu falei, opa, essa daí é das minhas. E ah, hoje nós nos tornamos aqui pessoas assim, bastante próximos, né? Eu moro em São Paulo, ela mora em Belo Horizonte, mas hoje não existe, né, distância, né? Então, é. ela me fez Pois esse é, eu. convite já faz alguns dias. Eu estava protelando, né, Lúcia? Porque tempo para mim é bem complicado. Tanto é que eu cheguei a uns 15, 20 minutos, eu cheguei de São Roque. E eu cheguei correndo, falei, Suzana, me ajuda aqui, que já está em cima da hora. Então, foi bem assim. Mas, então, Lúcia, é um prazer, muito obrigada pelo convite. E eu estou aqui. Você vai me fazer, acho que, algumas perguntas, né? É, Então, é isso. desde já te agradeço também, né, Tá, imagina. pela presença, mesmo distante, né, aqui com a gente. Mas e aproveitando essa que você falou assim, nós duas professamos a mesma fé, né? Mas o que, Sim, igual você falou, como a gente tem um contato com a quantidade de pessoas que estão dentro de um culto religioso e muitas vezes vai até aproveitar, vai sair um pouco do escopo, mas é isso mesmo. Aproveitar exatamente isso, porque nós estamos dentro de um templo, vamos dizer, nós sabemos, nós congregamos, você tem mais contato porque você tem até mesmo, você está lá com a maioria uma grande maioria de pessoas, né? Porque você tem um projeto, né? Você trabalha com algumas mulheres, né? Ou você está na igreja, assim, mais ativo, vamos dizer assim, né? sim, E às vezes, o estou. que é que acontece? Essa situação, igual eu já vi uma outra pessoa aí, uma pregadora famosa, né? Que alguém fez uma pergunta a ela, crente pode fazer terapia? Tipo assim, muitas Deve pessoas que fazer, estão por dentro, pois favor. é, muitas pessoas que hoje que estão se intitulam cristão, né, cristã, às vezes elas ainda têm esse, esse medo de procurar ajuda porque acha que é falta de fé. E você acha, tipo assim, que realmente tem esse medo dentro da igreja? Porque eu percebo isso. Dentro Olha, no meio Lúcia, das pessoas que professam esta fé cristã, eu esse penso o medo de procurar seguinte, ajuda. eu penso que depende da comunidade que você esteja, depende do local que você esteja. Se é um lugar onde as pessoas são mais abertas, né? Elas já não tem mais essa barreira, não, esse tabu. Mas é bem verdade que se formos para uma igreja, assim, um local onde as pessoas, infelizmente, não têm muito conhecimento, ainda estão atreladas a uma religiosidade, né? Elas têm sim um tabu para dizer, eu estou indo numa psicoterapia, eu estou sim fazendo uma terapia, as pessoas têm um receio sim. Por quê? Porque as pessoas pensam que quem procura uma terapia é quem está com problema. E essa visão não é Distúrbio, assim, né? essa visão está errada. Poxa, será que se me verem indo numa psicoterapia vai pensar que eu tenho um transtorno, eu estou com um problema? Não, de forma alguma. Né? Então, quem vai a uma terapia é quem está com uma ansiedade, sim, quem de repente não está legal, no momento está passando por uma fase não muito boa, de repente você descobriu um diagnóstico, né? Você descobriu que você tem uma doença, um desemprego, as contas, então quem é que não passa por problemas, né? O próprio Senhor Jesus, ele falou, olha, neste mundo vocês vão ter muitas aflições, então a ansiedade, ela não deixa de ser um tipo de aflição, né? O Senhor Jesus nos assegurou, vocês terão muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também, né? Então eu acredito sim que em algumas igrejas ainda há sim uma barreira para que as pessoas vão até uma psicoterapia
terapia. Algumas igrejas poderão, sim, ter uma certa dificuldade, né? Mas, no modo geral, eu acredito, quero acreditar que isso esteja acabando, está ficando para trás, porque é um absurdo. A gente precisa, sim, em qualquer momento da vida, né, Lúcia? Uhum. E, inclusive, eu já vi, vi, né, e eu vi aquela neurocientista, né, a Rosana Alves, ela falava assim, olha, gente, você tem que desabafar, mas desabafar com a pessoa correta, não é desabafar na rede social, Sim, não é desabafar com quem não pode te ajudar. Até sim, mesmo nesses locais, né, que muitas vezes a pessoa se sente mais sensível, mais assim, porque é irmão e tal, vou abrir. Não, gente, você tem que procurar uma pessoa que esteja disposta a te ouvir para te ajudar, né, para ajudar, para falar sim, alguma coisa para você que vai te ajudar. Porque não é que você está falando negócio de adolescente, entrando aqui dentro desse papo, desse mundo, principalmente os adolescentes, hoje eles têm essa necessidade de desabafar e ter uma amizade, ter alguém com eles. sim. Primeiramente, quem tem que estar com eles somos nós, os pais, né? Mas a gente tem que deixar essa confiança, deixar essa porta aberta para eles chegar até a gente. Porque é como eu falo com a minha filha: olha, Eduarda, se você não tem liberdade aqui, lá fora você não vai ter. Lá fora você não vai encontrar esse apoio, né? Porque Esse muitos dos ombro, né? Esse adolescentes, né? colo, né? Esse muitos, você tem uma adolescente, né? Você tem duas filhas, né? Tem. Uma ainda. E você sabe como que é difícil, como que está hoje, né? Essas questões dentro das escolas, né? Questão emocional. E dentro daquilo que a gente estava te falando, que eu ia te perguntar é o seguinte: a Organização Mundial de Saúde, ela fala que entre 9,3% é considerado ansioso, né? A população brasileira. E o que Aliás, que acontece? Lúcia, Uhum. o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, né? E aí, diante disso, dentro dessa prevalência de estatística, né, nessa crise mundial que aconteceu até com relação, por causa da pandemia, se agravou. Você acha que isso foi da pandemia para cá? Já existia algo, ou isso foi só o pontapé mesmo para a última gota d'água, vamos dizer assim, para acontecer Ah, essa questão que sim. está acontecendo no mundo? Ah, Lúcia, olha, sem dúvida, já existia, mas com certeza depois da pandemia isso agravou. Por quê? Porque houve muitas perdas, né? Eu conheço pessoas que perderam 4, 5 familiares, né? Graças a Deus, na minha família, nós não tivemos perda humana, né? Mas tem famílias, eu tenho clientes, né, que perderam mãe. Eu tenho uma cliente que ela perdeu o pai e depois de 2 dias a mãe não ficou sabendo e depois de 3 dias a mãe também veio a falecer vítima de Covid, né? Então, com certeza, depois da pandemia, isso veio a agravar, porque as pessoas ficaram muito presas em casa, muitos não conseguiam conviver com marido e mulher, os filhos, todo mundo junto. Muitas pessoas perderam emprego, tiveram muita perda financeira. Então, quem é que não teve medo, né, de morrer? Até nós, com certeza. Quem é que não teve medo de perder um filho, né? Perder o emprego, né? Então, assim, com a pandemia, respondendo a sua pergunta, com certeza isso veio agravar mesmo, né? Porque foi um cenário nunca vivido no mundo, né? Então, com certeza, isso veio agravar, porque muitas pessoas ficaram doentes, né? Então, foi uma situação bastante difícil. Então, o problema da ansiedade, ela se agravou muito mais. E sem contar também que a Covid, ela deixou um rastro por aí. Ainda tem muitas pessoas sofrendo consequências, né, ali no organismo, a consequência da vacina ali no corpo, né? Então, tem muitas pessoas que estão tendo ataque cardíaco, tem muitas pessoas que estão tendo embolia pulmonar, problema de pressão alta. Então, tudo isso é consequência da vacina, né, da Covid também. E por isso,
Helenice, a gente, tipo assim, nós não estamos aqui para diagnosticar a pessoa, nós vamos falar de alguns sintomas, lógico, né? Sim, Mas, sim, assim, é interessante que as pessoas que aqui estejam ouvindo, que vão ouvir depois, que elas saibam, sim, igual você falou, tem muitos problemas que são físicos, que estão relacionados, e aí a pessoa já começa a sentir aquele medo, aquela situação toda. Mas é necessário que a pessoa busque ajuda, sim, primeiro médica. sim, Inclusive, eu tenho uma outra profissional aí de uma outra área, que ela trabalha dentro do hospital, e ela falou que ela, como terapeuta também, como ela está passando por uma situação que chama pós-Covid. Então, sim, não foi nem a ansiedade, é a situação no corpo dela depois da Covid. Essas questão do próprio vírus mesmo, né, da Covid, que ele realmente fica girando pelo corpo, que ela falou sobre isso. Ela é enfermeira, ela trabalha no hospital. Ela falou que tanto ela como o marido dela. Então, as pessoas elas têm que olhar isso, porque às vezes, eu estou com ansiedade, estou com ansiedade. Às vezes é alguma consequência de alguma situação realmente ligada à Covid. Mas nós sabemos também, né, Lenice, que muito chama assim, crise de ansiedade, né, que é essas situações que acontecem, que são os gatilhos emocionais que eles são acionados dentro de sim, nós quando a gente entra em contato com uma situação que o nosso cérebro, né, entende que você está sendo levado àquela primeira situação. Então, justamente por isso que acontecem as crises. E aí é exatamente por isso que as pessoas precisam entender e conhecer a si mesmo, né? Conhecer o que está acontecendo, se fazer essa pergunta, né? Aí eu te pergunto assim, dentro dessas questões, como que as pessoas individualmente enfrentam, que você tem visto, como você tem contato com muitas pessoas, você é, né, pedagoga, você tem contato com pessoas fora, você é mãe de uma criança especial, né? Você sempre está por aí, né? Sabendo sim. muitas pessoas. Porque muitas vezes nós vemos as campanhas em torno disso, em torno da ansiedade, né? Mas será que as pessoas elas percebem realmente que elas estão ansiosas a ponto delas buscarem ajuda do que está acontecendo? Elas sabem o que está acontecendo? E será Muitas que elas buscam pessoas, ajuda? elas não identificam o que vem a ser uma crise de ansiedade. Eu estou me lembrando aqui, Lúcia, eu acredito que a minha irmã esteja até aí, a Eleunice, ela também é terapeuta. Se você tiver, dá um alôzinho aí, eu estou aqui, diz aí. Eu vi ela, Ela ela também. entrando aí. Ah, tá. Ela é terapeuta ortomolecular e ela passou por uma situação de câncer, né? Uhum. Desde os 19 anos. Então, assim, ela fez 4 cirurgias, né? Ela é um milagre de Deus. E eu lembro que ela sempre falava de crise de ansiedade. Por que eu estou citando a minha própria irmã como exemplo? Porque, assim, eu vou até falar aqui a raiz da ansiedade, que eu acho importante, porque muitas pessoas que não conhecem, elas não sabem identificar, olha, será que eu estou com uma crise de ansiedade? Então, vamos lá. Eu acho importante a gente saber a raiz do problema. Qual é a raiz de uma ansiedade? A raiz de uma ansiedade é o medo. A ansiedade é um excesso de futuro. A depressão é um excesso de passado, tá? Então, a gente precisa saber identificar esses sintomas, né? Esse sentimento que nós temos. E claro que a minha irmã, ela era noiva na época, e o médico falou: olha, você nunca vai poder ter filho. E o noivo dela, né, até foi o esposo dela, ele amava a criança, né, meu cunhado, e ele falou: não, claro que você vai ter filho, né? Então, assim, ela foi cercada de muitos medos, muitas inseguranças. Então, quer dizer, imagina uma pessoa com 19 anos de idade ser diagnosticada com câncer. Então, qual vai ser o meu futuro? Então, ela sempre foi cercada de muitos medos. E eu me lembro que ela sempre falava: olha, eu estou com crise de ansiedade, crise de ansiedade. Eu perguntava: o que que você tem?
Ela falou, eu tô com um ataque cardíaco, eu tô com o coração acelerando, eu tô assim com sudorese. Então, é exatamente isso. Então, veja, por que que eu citei ela? Ela estava diante de um diagnóstico e diante de uma sentença muito triste para a mulher, né? Então, sim, você que está vendo essa live agora e vai ver depois, é muito importante você saber identificar quem é que não tem medo hoje, né? Medo do futuro, medo dos filhos quando começam a sair. A minha filha começou esse ano para uma outra cidade, né? A 15 quilômetros de distância, ela ainda não tinha saído. Então, assim, dá sim uma insegurança. A gente confia, a gente ensina, faz tudo certinho, né? Mas, assim, as pessoas, ela têm os seus medos, os boletos geram muitos medos. Quem é que não tem medo, né? Das finanças. Então, assim, uma doença, a situação insegura do país, enfim, são muitos medos que nos cercam. Mas o que que é muito importante? Tem pessoas que elas, por natureza, elas são calmas, são tranquilas. É importante saber também o temperamento da pessoa. Tem pessoas que já são naturalmente nervosas, ansiosas, a questão de ter temperamento. Por exemplo, eu sou fleumática, então eu sou, por natureza, eu sou calma. E eu nunca fui uma pessoa ansiosa. Porém, quando nós fizemos terapia, eu estava um tanto ansiosa, eu estava cercada com vários medos, vários problemas, você sabe disso. E o ano passado, eu também comecei a disparar uma certa ansiedade, justamente isso. Por exemplo, nós tivemos Copa do Mundo, nós tivemos aqui novembro, dezembro em São Paulo, choveu bastante. Qual foi a consequência de tudo isso para mim profissionalmente? Muitos clientes cancelando a terapia. E as minhas contas, não é É. mesmo? E as Uhum. minhas contas, como que eu ia pagar mensalidade de escola, os boletos, né? Como eu falei de boleto, vou falar da minha própria situação. Sim. Eu comecei a ficar um tanto que ansiosa. Não é porque eu sou terapeuta que nós também não temos as nossas limitações. Nós temos sim, né? Claro. Ah, você lida com isso e você também passa por isso? Claro que por um grau talvez um tanto menor, Você porque a tem a gente sabe, ferramenta. a gente tem justamente a ferramenta, e eu lembro quando você fez terapia comigo, né, em mim, você me falava muito, olha, faz aplica essa ferramenta, e funcionou. Você perguntou, você está dormindo melhor? Eu falei, eu estou dormindo melhor, eu estou mais tranquila, eu estou mais calma, porque eu estava assim com vários medos, estava passando por alguns problemas. Por exemplo, você falou a questão da minha filha, né? A Uhum. minha filha mais nova, Ana Lívia, ela tem T21, ela tem síndrome de Down. Então, cerca, sim, algumas inseguranças, alguns medos. Como vai ser a alfabetização dela? Todo mundo sabe como é a questão da educação no Brasil. Eu lecionei por quase 25 anos, né? E não precisa nem dizer, né? A inclusão, a lei, ela é muito boa, mas na prática ela não acontece. Então, as famílias que têm crianças, né, que precisam do processo de inclusão, as famílias, elas vivem cercadas de insegurança, de medo. Então, por isso até, né, que você fala, você é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, pedagoga, eu fiz Tem um tudo isso. título, né? A pessoa já imagina que ela não tem mais nada. Já tem isso, já... Não, Só que não é, né? não, tenho muito que aprender, tenho muita dificuldade, né, para alfabetizar a minha filha, porque justamente isso, a escola não consegue fazer isso. Então, nós, como mães, a gente precisa estar preenchendo essas lacunas, né, que a escola não faz, que deveria fazer. Então, quer dizer, depois do nascimento da minha filha, depois do diagnóstico, que eu voltei para a faculdade, voltei para a pós-graduação, ainda estou estudando. Por quê? Porque a demanda é muito grande nessa área, então gera sim. Eu faço atendimento, né, com crianças autistas e tem várias mães comigo, e algumas mães, às vezes, eu já tive situação de mãe assim,
se derramar, né? E o que vai ser do meu filho? Ele vai falar, né? Tive uma cliente que ela chegou, a ansiedade dela era esse, ele vai falar? Eu falei, vai, ele vai falar, fica tranquila. Porque eu assegurei, pelo nível que ele tinha, não era um nível severo, tem criança que não fala, né, e nem vai falar, né, aí a mãe tem que introduzir, por exemplo, linguagem de sinais, tem que partir para terapia, enfim, tem uma gama aí de terapias que tem que correr atrás, além de trabalhar muito e confiar. Então, quer dizer, uma situação dessa não gera ansiedade? Claro que gera ansiedade, claro que gera medo, sim. E outra, como, né, falando, né, da questão das crianças que têm uma deficiência, então como vai ser o futuro dessa criança? Como vai ser a alfabetização dessa criança? Como que essa criança vai socializar? Esta semana, ontem mesmo, né, a minha filha teve, assim, uma crise de choro numa apresentação de trabalho na escola, que ela estava falando justamente isso, achei bastante pertinente o professor trabalhando sobre os medos, né? E ela foi falar dos medos. E um dos medos que ela falou e começou a chorar na classe, a turma ficou até assim bastante preocupada com ela, foi quando ela falou da irmã. Ela falou que tinha medo da irmã não desenvolver e não aprender como vai ser o futuro da minha irmã. Então, ali, perante a classe, ela chorou bastante. Então, assim, ela tem esse medo. Então, quando eu comecei a explicar da minha filha, ela tinha 5 anos, a primeira pergunta que ela me fez foi: a minha irmã vai sofrer bullying? Eu falei, vai. Ela vai sofrer bullying, sim. Com certeza, por quê? Mediante a sociedade que nós temos, né? E as famílias não conversam, Lúcia, sobre esse assunto. Então, tem que conversar, sim, sobre os problemas sociais em casa. Sim. Você estava falando sobre os adolescentes, é bastante pertinente a gente falar de adolescente, porque eu tenho filho adolescente, você tem filho adolescente, e eu convivo com muito adolescente, então nós sabemos também, né, que a ansiedade pega muito forte nos adolescentes, porque a perspectiva que eles têm hoje nós temos um mundo na mão, né, através das redes sociais, então os adolescentes, eles se espelham, né, em pessoas bem-sucedidas, a mídia, aquela aparência, coisa que às vezes não é. Então, quer dizer, um e outro que se destacam, vão para a mídia, então, quer dizer, está todo mundo ali de olho naqueles que foram bem-sucedidos. Então, pensa, e eu, como eu vou ser? Então, assim, eu conheço muitos jovens, adolescentes, e eles têm esse medo, medo do futuro, a minha profissão, o trabalho, a faculdade, enfrentar um Enem. Então, assim, são muitos medos que cercam o adolescente. Então, por isso que nós vivemos numa sociedade muito ansiosa. E nós vivemos numa sociedade onde as pessoas cobram muito, mulher é muito cobrada, sabe? Então, assim, e mulher tá sempre, mãe se culpa muito, né? O filho tá doente, o que será que eu não fiz? Então, o filho tá com um problema, o que que eu não ensinei, né? Então, assim, mãe pega essa carga muito para si, né? Então, assim, eu super indico, nós somos, né, suspeitos de falar isso que indica, né? Psicoterapia, porque somos terapeutas, somos da saúde mental, né? Então nós sabemos que é fundamental nós nos cuidarmos muito, né? Por exemplo, mulher tem muita abertura para falar uma com a outra, conversa. Isso já é uma terapia, né? Você de repente tem uma amiga aonde você tem toda a liberdade de contar, confiar, aí ela dá já uma indicação, se for a minha irmã, ela já vai dar indicação de um monte de chá. A outra já vai orar, vai indicar livros, então está sempre ajudando, né? Mas homens não, homens são fechados, eles, até mesmo por o Brasil é uma sociedade machista, né? Então, assim, cobra aquele padrão, aquela perfeição de homem, ainda tem aquilo, o homem não chora, mas a gente sabe que não é assim. Então o homem ele tem muita dificuldade de dizer, não estou bem, não estou dando conta do recado, não estou dando conta das finanças, minha esposa não está feliz, meus filhos não estão felizes, eu não estou bem, eu estou mal, me ajuda. Que homem que faz isso?
homem não faz isso, né? E mulher não. Mulher você fala, amiga, me ajuda aí, eu tô mal. Vamos tomar um café, vamos sair um pouquinho, vamos dar uma volta. Então, isso é maravilhoso, isso já ajuda, né? Então, quer Uhum. dizer, nós precisamos diagnosticar esses sintomas, né? Então, como que você tá? Você tá perdendo o sono? Você está com a respiração ofegante, você está com sudorese, né? As mãos estão transpirando, a boca está seca. Quais são os sintomas? Como que você está? Né? Então, nós precisamos identificar esses sintomas. Olha, eu estou com sintoma de medo, sim. Né? Por exemplo, eu conheço uma pessoa aonde sair com o marido era muito estresse, atraso, trânsito, carro, e ela não queria mais sair. Então, quando o marido falava, olha, vamos sair, ela começava a ter diarreia, ela começava a tremer, ela começava a ficar com a boca seca, e ela começava a chorar e não querer sair. Então, o que que é isso? Uma crise de ansiedade, sem Ô, dúvida Helenice, nenhuma. Um medo você fa- disparado aí, né? só te complementando isso daí, eu vou fazer duas coisas assim. Primeiro, que você falou assim, o medo do medo, né? Você falou da Hum, sua irmã que ela recebeu um diagnóstico negativo de sim. como que seria a vida dela. E ela, ao invés de pensar diferente, ela absorveu isso para ela, né? Por exemplo, vou contar aqui breve. Na minha vida, eu também passei por várias crises de ansiedade. Uma delas foi a primeira perda do meu primeiro filho, que eu perdi com, não sei se eu te contei isso, né? Eu perdi com 8 meses na Não, não barriga, né? sabia disso. Você não Eu contou. tive é, uma, uma, uma- um aborto espontâneo, Espontâneo? vamos dizer assim. Hum. Não descobriu a causa, né? Não aconteceu. E aí eu perdi, foi aquele sofrimento, aquela angústia, aquela situação toda. E fui para o tratamento depois, logo depois disso eu tive uma hemorragia profunda, que também eu quase que eu ia morrer, né? Com um milagre de Deus, né? E aí o que que aconteceu? Quando eu tive eu fiz a preparação toda, eu tive novamente a nova gravidez e eu fui acompanhado por outro médico. E aí esse médico sempre, desde os primeiros meses, ele acompanhava, fazia tudo para saber o que estava acontecendo. E quando ia chegando perto, no 8º mês, o meu coração já disparava. Isso aí, né? Porque o medo de acontecer a mesma Medo. coisa, é isso aí que O acontece. Medo, cérebro já estava é, associando e aquele ando medo que você teve anteriormente, né? Aí anteriormente. dispara a É. crise de ansiedade. Aí é justamente isso, para a pessoa buscar identificar o que, que aconteceu antes, para Sim, que ela venha saber o que está acontecendo, porque geralmente ela dá um sinal, dá se um a sinal. crise, se igual você falou, dá um sinal. Você falou assim, a minha colega, né, não gosta de sair com o marido. Não é que ela não gosta do marido, é porque a situação que acontece nesse trajeto, né, nesse caminho, não é isso? E aí já aconteceu Sim, uma situação e que ela imagina, ela já associa que aquilo ali vai acontecer sempre, mas às vezes não vai ser a sim, mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. E falando aqui, né, outro dia também eu vi um podcast agora do Marcelo Serrado, Serrado, acho que é isso mesmo. Ele é um sim. ator, acho que ele nem é mais da Globo, né? Ele falando assim que ele escreveu lá no Instagram dele que ele tinha tido uma crise de ansiedade, tinha acontecido no hotel, que ele estava preso, ele deu uma crise que ele achou que ele ia morrer. E aí ele falou que todas as vezes que ele ia para um hotel, ele se imaginava aquela situação que tinha acontecido com ele. O Então ele cérebro nunca. Aí, associando aquela crise que teve anteriormente. Então, o cérebro, Lúcia, eu costumo dizer, eu dou um exemplo assim bem, bem simples para os meus clientes. Eu falo, olha, quando cai um avião, aí precisa abrir uma investigação para saber as causas da queda desse avião. O que que acontece? O que que precisa fazer? Qual é a forma que os investigadores, os técnicos vão descobrir o que aconteceu com aquele avião? Ele vai na caixa preta, não é? A caixa preta uhum, está registrado tudo o que aconteceu ali com o piloto, né, com o avião. Então eu falo, a nossa caixa preta é o nosso cérebro, a parte do inconsciente, né, a parte do uhum, inconsciente.
Então, tudo que nós vivemos, todas as emoções que nós vivemos, desde gravidez, principalmente primeira infância, Uhum. e as vivências, né? As histórias que nós vivemos, principalmente as situações dolorosas, porque o ser humano é assim, né? Nós temos muitas situações, nós temos histórias muito boas, marcantes, ok? E nós temos também histórias, assim, muito desagradáveis. Mas o que que normalmente marca mais, amiga? As histórias dolorosas, não é? Poxa, mas você É, teve uma vida toda muito boa. Um dia aconteceu um evento muito desagradável. O que que vai marcar? O evento desagradável. Então, normalmente, o que que... Porque assim, eu estou falando dessa forma, porque o nosso cérebro está tudo armazenado ali no inconsciente. Histórias boas, histórias ruins. Acontecimentos bons e acontecimentos ruins. Mas, normalmente, o que marca são os acontecimentos ruins, não é mesmo? Não é assim com a exatamente. gente? Então, o que que Uhum. acontece? Aí eu falo, então vamos ver lá na caixa preta. O que que a caixa preta está registrando e está te incomodando. E aí nós, então, usamos, né, uma ferramenta e a pessoa vai, E mergulha nessa caixa descobre, vai preta. identificando, exatamente, ela vai mergulhando no passado, nas feridas, nas dores, e a Uhum. gente consegue, então, identificar é, o que aconteceu de doloroso, o que marcou, né? Para que essa pessoa venha ficar melhor, né? Então, assim, o nosso inconsciente, ele registra tudo, principalmente local, cheiro, música, né? Quem é que não ouve música, principalmente se você viveu, vamos supor, lá na adolescência, década de 80, de 90, 2000, não sei, mas assim, música. Você ouve uma música, você fala, nossa, aquela música, eu tô lembrando daquele tempo, tô lembrando do namoradinho, tô lembrando das amigas, e isso, né, um louvor, né, uma música que você viveu, muito marcante, né? Eu mesmo tenho, assim, músicas, louvores, que marcaram muito uma década muito boa do Evangelho. Eu diria que foi como que um avivamento aqui no Brasil, a década de 90, né? O início da década de 90. Então, tem louvores que eu ouço hoje, eu falo, meu Deus, que lindo, que bênção. Nesse tempo, eu estava no seminário, fui numa conferência missionária, eu estava ali naquela igreja. Então, assim, a mente da gente, né, vai lá atrás, a caixa preta, e a gente Uhum. pode fazer essa ligação, né, essa viagem, né, até mesmo um cheiro. Quantos, quando sente um cheirinho de uma comida gostosa, né? Você fala assim, ai, que cheirinho dessa comida, da minha mãe, da minha avó, né? Não é assim? É Então, uma. É. cheiro também, o cérebro começa a associar, né? Pois é, por isso que é interessante a gente olhar, né, essas questões que acontecem com a gente, por exemplo, o cansaço, a perturbação no sono, Sim, inclusive bruxismo que dá, né? Exagero. bruxismo, O bruxismo, eu tenho eu também tive. Na verdade, eu cheguei a usar placa de bruxismo e o dentista só falou que é só para poder ele impedir o impacto do dente um com o outro, né, à sim. noite. Mas não tinha jeito, não. Ele falou isso, né? O Mas que a ele falava? raiz disso daí é o quê? Ansiedade. Então, quer Ansiedade, dizer, é, o dentista vai muita resolver? Sim, ele tensão, pois resolve é, muitas vezes, né? muita tensão emocional, que eles falam, muita raiva, né? Muitas questões emocionais dentro de Sim, vocês têm que resolver. Então, por isso que a gente tem que buscar resolver, porque muita inquietação dentro da gente, né? Tensão muscular, igual você falou, né, sim, não Elenice? tem dúvida. Por Sudorese, isso, né? Tudo isso vai dando é, quando você está em crise, está falando em crise excessiva. Por isso que nós trabalhamos né, com um propósito de ajudar as pessoas, né, a dissolver essas situações dentro dela, sim, ter
uma nova percepção das situações. Não é que as questões que aconteceram no passado vai deixar de existir, mas ela vai olhar agora de uma forma diferente, ela vai começar a ver Sim, que, como as pessoas sem falam, dúvida. né? E ela Saiu também já vai leve. saber lidar, ela vai identificando, ela vai saber lidar com isso. E outra coisa também, Lúcia, que eu acho importante a gente abordar aqui, assim, tem um certo tipo de ansiedade mais leve, que é uma ansiedade boa, gostosa. Por exemplo, você vai viajar, você está preparando as malas, né? Você fica ansiosa, né? Que chegue logo a hora. É um tipo de ansiedade também. Porque você fica assim, mas é uma ansiedade leve, né? Ah, Uhum, mas existe ansiedade boa? Você fica ali, eu diria que é uma, assim, uma expectativa, né? uhum, Você vai para um emprego novo, você vai ter um salário, digamos que você vai ter um salário muito maior, então você chega naquele lugar com uma expectativa, então isso também pode gerar uma certa ansiedade, né? Claro que uma ansiedade leve, uma ansiedade gostosa, depende, mas isso também pode gerar uma ansiedade, uma insegurança, um medo, onde tem pessoas que nem conseguem. Eu conheço pessoas que perderam oportunidade de empregos. Por quê? Porque é o medo de enfrentar o novo, a realidade, achando que não ia dar conta, né? Do uhum. trabalho. Então, isso cerca de medo. Por exemplo, um gerente de banco que tem que, imagina a insegurança, né? Ou até mesmo quem trabalha com loja, que precisa estar trabalhando ali com metas, sem dúvida nenhuma. Essa pessoa, ela adoece sim. Por quê? Porque a cobrança do chefe, ela precisa estar batendo metas, metas. Então, isso gera, sem dúvida, né? É um medo, é o emprego dela que está ali em risco, Uhum, né? Então, isso, sem exatamente. dúvida, com o tempo, vai gerando sim, muita ansiedade e essa pessoa ela pode ter até mesmo síndrome do pânico, desculpe, Foi. síndrome do pânico, Uhum, e com o tempo essa pessoa vem adoecer sim, sem dúvida, né? Ela uhum. pode adoecer sim. Ô, Helenice, aconteceu uma coisa aqui bem séria. Eu tô em casa só, que é onde eu atendo. Meu esposo acabou de chegar, ele tá no desespero bater na porta. Eu sei que é ao vivo, tem isso mesmo. Vou dar dois Vai minutinhos lá, de raiva Vi, correndo. Peraí, vem, gente, que ele tá morrendo ali. vai lá correndo, ao vivo é assim, vai lá correndinha. Então, a situação nós estamos falando aqui sobre ansiedade, e um tema muito pertinente para nós estarmos falando, né? Quem é que já não passou por ansiedade? Quem é Cheguei! que não chegou rapidinho, tá vendo? Ô, Então, gente, ó, é isso mesmo. exatamente. É live em casa, por isso que é bom de trabalhar em casa, né? A gente tem o escritóriozinho, o cantinho da gente, né? Mas tem essas Então, intempéries, né? você vê, olha, olha, eu acredito, o cérebro de mulher e homem, Deus fez bem diferente um do outro. Essa situação aqui da Lúcia, com certeza, um homem iria ficar muito rígido com isso. Vai lá, abre a porta para o marido e volta rapidinho. Então, eu estou aqui falando, cheguei e tá tudo bem. Uma pessoa rígida, né? Não conseguiria Ele isso. me A mandou aqui Lúcia, no WhatsApp. falando de rigidez e a gente falando de ansiedade, eu acho que é importante também a gente falar da população autista. Pessoas autistas, elas sofrem muito com ansiedade. Uma ansiedade, dependendo, uma ansiedade excessiva. É uma raiz de ansiedade. Eu fui falando de rigidez porque muitos têm um comportamento rígido, né? Então, se aquilo acontece, se não vai tudo certinho, acontece alguma coisa fora do planejamento, a pessoa já fica desesperadamente desconfortável. E agora, como é que eu vou lidar? Meu marido está lá na porta, eu não posso sair daqui. Pode sim, nós temos que ser flexíveis, né? Ó, É, eu foi falei lá, assim, eu vou ter abriu, que sair tudo bem, daqui. voltou. E tá tudo bem. Imagina, o marido vai ficar lá esperando, aí você ia ter um problema depois. Aqui, mas assim, a gente tá falando sobre essa questão da ansiedade, né? Que assim, a ansiedade, né? A ansiedade, se ela não for resolvida, como os médicos falam, né? É, ela pode se tornar uma situação, vai agravar, Sim, porque
Por exemplo, a pessoa Sim, fica com a crise muito forte, ela vai parar no hospital e ela fica só tomando remédio, remédio, remédio pela crise, não sabe o que que é e não descobre, né? E aí ela pensa não, eu tô com ansiedade, mas assim, ansiedade, mas você tem que saber o que que é. Por exemplo, né, as causas. Quais são as causas que a gente, né, já estudou sobre isso? Tem algumas nuances sobre. Tem a genética, né? sem Tem a genética. A dúvida. genética, inclusive o doutor Joseph Murphy, né? Um Sim, pesquisador também. Ele tem até um livro muito famoso aí, né? gosto O Poder do muito. Subconsciente. Isso. Que ele fala sobre isso em um dos livros dele, que é O Poder Cósmico da Mente, se eu não me engano. Ele fala um exemplo de uma mãe que estava com um problema emocional com o marido e acho que ela tinha uma criança de 7, 8 anos, se eu não me engano, e a menina vivia hospitalizada, doente, com crises, com crises. E aí ela foi nele, né, consultar na terapia, e ele constatou que aquilo que ela estava vivenciando na vida dela estava trazendo essa situação para a filha, né? Ou seja, a criança, ela já teve além de, assim, antes, na barriga, né? Porque a gente sabe que os pesquisadores da neurociência falam que a gente já desde a infância, né? Desde o do útero materno, você já, não só o sangue que você recebe da mãe, a alimentação física, mas a emocional também. Então, ela tem a causa genética, não é isso? Sim, É, você é, tem casos de. normalmente, Lúcia, eu trabalho quando eu recebo um cliente, né? Normalmente na primeira sessão eu explico para ele essas raízes, né? A questão genética, né? Tem pessoas que já têm uma tendência muito forte à depressão, né? Por quê? Porque o pai tem, a mãe tem, a tia tem, a avó tem depressão. Então, assim, essa pessoa ela já vai ter uma tendência a ter depressão, né? Então, assim, ela já tem uma predisposição a ser depressiva, né? Então, assim, a genética, a gravidez da mãe é muitíssimo importante e a primeira infância. E outra coisa, o meio que ela vive. Então, uma Uhum, criança que vive num lar disfuncional, né? Muita briga, muita discussão, tensão, insegurança, ansiedade, isso vai adoecer a criança, né? E eu estou me lembrando aqui de uma situação de filho com ansiedade. Normalmente, no modo geral, as pessoas têm assim um terror, né, por matemática, física, química, né, a área de exatas, né, nós somos de humanas, então eu também, né, tenho uma certa dificuldade com exatas, matemática, e eu lembro que o ano passado a minha filha estava em épocas de provas, não, foi esse ano, no começo do ano. Ia fazer prova de física e ela estava com muito medo, ela estava muito tensa. E eu fui tentando acalmá-la, né, falando que tudo bem, se você estudou, fica tranquila, você vai conseguir. Mas eu vi que ela não estava dormindo, né, e ela estava muito tensa, muito nervosa. E eu falei, não, filha, daqui a pouco você vai disparar uma crise de ansiedade. Aí ela começou a chorar, tremer. Eu falei, não, peraí, o que está acontecendo? A sua mãe é terapeuta. Eu falei, uhum. deita aí, né? Estava no meu Vamos. quarto. Eu falei, deita aí agora, vamos trabalhar a respiração, né? Então, falei para ela, coloca a mão, a palma da mão para cima, para que seu cérebro, porque o cérebro também, ele Exato. identifica a posição, né? Porque quando nós estamos tranquilos, sossegados, nós ficamos tranquilos, temos uma posição, no nosso físico, né? Então, o que que acontece? Se a gente está ali com uma rigidez, com medo, nervosa, o cérebro também ele vai identificar esse sintoma, esse clima, o que está acontecendo ali ao redor de medo, né? Então eu percebi que ela estava muito tensa. Eu falei, deita, vamos respirar. E fui falando para ela, fica calma, fica tranquila. E ela foi respirando, respirando. Eu fui falando para ela para que o cérebro dela viesse entender que ela estava fora de perigo, que ela estava segura, que ela estava tranquila. Até citei, você está com a mamãe, você está segura, você está tranquila. Questão de 5 minutos, ela dormiu tranquilamente, acordou bem, estudou e fez a prova.
né? Pois E é. foi bem. Isso, Então, quer dizer, foi um caso que aconteceu em casa, mas assim, a mãe trabalha com questões emocionais, a mãe terapeuta. E uma outra mãe, e uma outra situação onde criança e adolescente que os pais colocam uma carga muito mais pesada, tá. cobrando. Como você não sabe isso? Como você não sabe esse Isso, conteúdo? Você não é capaz de aprender isso. Então, assim, eu sei de pais que as crianças em época de prova, ao invés de trazer assim um clima mais tranquilo, calmo, passar segurança, ele deixa a criança, né, o adolescente, o filho, mais nervoso e mais tenso, né? Então, assim, a gente precisa ser o porto seguro dos nossos filhos. Espera aí, eu tô aqui, conta comigo, eu tô para te ajudar. Então, só esse apoio, né? A criança já se sente o quê? Seguro. Então, nós precisamos passar essa segurança, né? O Senhor Jesus, ele sempre passou segurança para os seus amigos, para os seus discípulos. Ele sempre advertiu, ele falou assim, olha, a vida não vai ser fácil, não. Né? Então, assim, nós como pais, nós temos que falar a verdade, né? Não adianta florear. Olha, a situação tá difícil. Falar sobre situação financeira em casa não está bem, mas vamos acreditar, vamos para a luta e vai melhorar. Então, assim, não adianta passar uma situação fantasiosa para a criança. Então, para os filhos, né? Precisa falar a verdade e passar o quê? Segurança. O Senhor pois é, Jesus falou Lenice. para eles, o Senhor Jesus falou, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu, Senhor, tenho cuidado de vocês, não andeis com medo, né? Mas, assim, a gente sabe, por exemplo, a fé, a neurociência, ela fala muito como a fé trabalha bem no cérebro daqueles que oram mais, faz leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque os textos bíblicos têm poder para nos acalmar, né? E nós cremos, né, que essa palavra, a Bíblia, ela não é somente um livro de história, ela é a palavra de Deus, ela é carregada de poder, poder para curar, poder para libertar, né? Uhum. Então, tá quantas mensagens que servem para nós. Olha, não andem ansiosos. Olha os pássaros, eles não trabalham, né? Eles não tecem. E olha as roupas deles, que lindas, coloridas, tudo bem, né? Um pássaro, se está chovendo, um pássaro de manhã, o que que ele faz? Ele canta. E o que que nós fazemos? Nós reclamamos. Aí no outro dia tá sol, né? O que que os pássaros fazem? Eles cantam novamente. E o homem, ele reclama. Se está garoando, está nublado, o que que os pássaros fazem? Eles cantam, eles louvam a Deus. E nós, o que que nós fazemos? Nós reclamamos. Então, até mesmo essa pessoa, né, que é negativa, que reclama, o nosso cérebro vai recebendo essa mensagem negativa. E nós vamos ficando uma pessoa negativa. Isso vai somatizando para o nosso corpo. E isso adoece. Então, uma É, pessoa otimista, com fé, com coragem, entusiasmada, né? Aliás, essa palavra, revertendo para o grego, quer dizer Deus dentro de você, você é entusiasmado, né? Então, assim, se você se encher de entusiasmo, de fé, de coragem, de ânimo, vai dar certo, eu vou lutar, eu vou conseguir. Gente, você consegue, né? pois é, ô, Lenice, só dando aqui um complemento aqui sobre essa questão que você falou. Quando a sua filha teve crise, que você foi auxiliar sobre a situação. Aí você falou, mamãe tá aqui, você foi falando, né, com ela, falando todas as coisas. Sim, E sobre isso, você não precisa, por exemplo, lógico que a gente está falando aqui de fé, de a gente ter uma fé cristã, mas tem gente aqui que não professa a mesma fé, mas a neurociência fala sobre questão de, ele fala a palavra mantra, né, madame? Comandos mentais. Você mesmo pode criar um comando mental para você na hora que a crise chegar, porque a crise ela dura em torno de 15 minutos, vamos dizer assim, mas uma sim. 15 minutos que parece que é uma vida inteira, porque eu também já tive isso de madrugada, não sabia Sim, o que estava porque acontecendo, a meu coração. pessoa, ela É, sente mal, ela ataca o estômago, ataca a
pele. A minha filha, por exemplo, ela chegou a vomitar, ela teve que tomar soro, né? Teve que ir para o médico tomar soro, por quê? Uma crise de ansiedade, atacou o estômago. Então, quando ela me falou que aconteceu isso na escola, eu falei, peraí, o que está acontecendo? Não, né? A situação está grave, né? Então, isso é ansiedade. Então, assim, as pessoas, quantas vezes as pessoas chegam a ir para o médico? Aí a gente olha, o que que é? Uma crise de ansiedade, né? Uhum. E você está falando, a gente cria para a gente um comando mental. Sim. Por exemplo, você, não sei se você conhece também até um psicólogo do século passado, que chama Emily Coué, que foi o nosso professor da formação, que ele fala sobre ele, né? Inclusive tem um Sim. livro dele, que esse livro dele já está em domínio público, que ele tem várias comandos mentais. Um deles, que você pode falar para você, todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu sigo saudável, mais ou menos assim. Aí você vai criando esses comandos mentais, porque, inclusive, recentemente saiu um estudo com a pesquisadora, ela falou sobre isso, que esses comandos mentais que a gente coloca, eles auxiliam a gente nessa hora das crises. Sem E se a gente dúvida. ficar falando eles, né, pra gente constantemente, você vai, igual você falou, você vai estar dando comando para o cérebro. É você que dá. E ele recebe. Ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Então, você que dá, você que vai dando a mensagem para ele. Então, você vai falar assim: eu decido pensar, sentir e agir diferente. Eu decido, a Sim, gente tem que decidir. Porque a gente, igual você falou, nós como profissionais que conhecemos, mas a gente tem nós temos os momentos realmente que bate realmente a ansiedade. Mas a gente começa a trabalhar sim. sobre isso na Sem mente da gente. dúvida, quando eu estou falando de fé, né? Por exemplo, fé. Às vezes tem dia que você tá com muita fé, você tá crendo, mas é bem verdade que tem dia que você não tá com tanta fé. E tem dia que você não tá muito motivado, e tem dia que você tá com medo mesmo. Tem dia que a situação te cerca e te deixa lá embaixo. Então, assim, o importante é a gente entender que somos seres humanos. Eu costumo dizer, eu sou mãe, eu sou mulher, eu faço faxina, eu pago contas, né? Então, assim, tudo isso preocupa, né? Então, assim, há momentos que você está cansado, então você precisa identificar que tempo você está, né? Há momentos que você está muito bem, você está feliz, você consegue dominar a situação, mas e quando você está cercado de insegurança? Quando a enfermidade chega, quando o desemprego chega, quando os boletos chegam, e aí? Então, quer dizer, não é fácil, não é fácil. Então, a gente precisa, assim, trabalhar vários mecanismos, precisa trabalhar pensamento positivo, sim, precisa trabalhar a fé, sim, precisa trabalhar a cumplicidade, a união na família, dar as mãos, né? Eu converso muito com a minha filha, eu falo, não, filha, vamos nos unir, vamos buscar, vai melhorar, vai acontecer, e vai acontecendo, né? Nós precisamos estar em movimento, né? Não Pois é. podemos ficar parados, né? E dentro aqui que a gente fala, ó, porque as causas são várias, né? Por isso que para a gente ir finalizando aqui, né? A gente precisa fazer terapia para quê? Para a gente descobrir se é genético, descobrir os traumas, Sem né? Que dúvida. tem muitos têm traumas. E muitas pessoas que são homens, né? Até mulheres mesmo, o abuso de álcool, drogas, isso também causa uma ansiedade, Sim, né? A química mesmo do cérebro, né? Isso também acontece muito isso. E os fatores ambientais, e também as mulheres, nós mulheres, a partir de uma certa idade, ela tem a questão da menopausa, né? Tem que eu olhar ia te todas dizer essas questões. isso. Eu ia te dizer isso. Por quê? Porque, É, assim, eu estou vivendo este momento. Então, pois é. assim, é normal esse momento, né? Inclusive, quando eu estava com alguns sintomas, eu falei com a minha irmã, vamos fazer uma live, porque essa mulherada precisa se cuidar antes que esses sintomas cheguem, né? Então, assim, a gente precisa se cuidar. Então, assim, às vezes a gente não se cuida, não,
não é tão aberto para isso, né? A gente pensa que não tem tempo, não tem condição, né? Mas uma coisa que ajuda bastante, eu estou caminhando para isso, é questão de atividade física, você dormir bem, né? Você descansar. Então, tudo isso, para algumas Tirar o pessoas, café, né? é bastante difícil. Você falou o quê? Tirar o Tirar o café? café tarde da Olha, eu noite. gosto muito de um cafezinho, algumas não vão. Tem controvérsias, né? Tem estudos, claro, né? A cafeína, ela sim, ela traz um pouco de ansiedade se você tomar em grandes quantidades, né? Mas tem aqueles que defendem, né? O café, porque o café dá prazer, é gostoso. Então isso também relaxa, né? Para algumas pessoas é relaxante, né? Mas Então assim, assim, o ser Helenice, não humano é é tirar. único. Não, Não, não assim, é não tirar, é tirar, é diminuir o horário, que muitos diminuir o pesquisadores falam horário, que até às né? 15 horas, Sim, porque ele sim, fica se as pessoas vão se 6 encher horas. de cafeína à noite, claro que você vai ter problema para dormir, né? Então, o que é fundamental? Você se conhecer. E terapia é A autoconhecimento. Cleonice Eu tenho a minha irmã falou mais café não velha que dá. eu, olha lá, ó, ela tá falando, sem café não dá, eu concordo, viu? Sem Não, café não não dá. é. Mas eu falo o seguinte, tirar o excesso do café, nem tudo é Tirar o demais, né? excesso, Mas se tem um é horário, até um cafeína, né? horário, né? Na É parte a da mesma tarde, né? coisa, Lúcia, por exemplo, o açúcar, né? Eu uso muito pouco açúcar, né? Quase, hoje mesmo tomei café sem açúcar, né? Uhum. E vou prosseguir nessa. Então, por exemplo, açúcar. Açúcar acelera o metabolismo, principalmente crianças, e principalmente crianças autistas. Se fazer uso de açúcar à noite, essa criança não vai conseguir dormir, essa criança vai acelerar. Chocolate, né? Então, todas essas glúten, né? Então, assim, é uma gama, né? Um conjunto de coisas, né? Uma boa alimentação, sem dúvida nenhuma, Tudo né? Ela ajuda bastante na é, ansiedade, né? é interligado, né? O Tá Helenice, assim, interligado. mas para a gente fazer Então, precisamos estar atento à qualidade do cuidado. sono, qualidade de vida, né, alimentação, espiritualidade, né, tudo Uhum. isso contribui bastante com a nossa saúde mental, sem dúvida, né, o conhecimento, né, por isso que a palavra de Deus já fala, né, que conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus está falando aí de Jesus, que é a verdade, mas também quando nós temos Conhecemos. conhecimento, é libertador, né? De repente, se o organismo rejeita um tipo de alimento, por exemplo, glúten, não faz bem. Açúcar não faz bem. Refrigerante não faz bem. Então, se você tira todos esses alimentos, o seu organismo vai agradecer, vai responder bem, você vai dormir melhor, você vai ter uma qualidade de vida melhor, consequentemente. E, consequentemente, você não vai ficar doente, você não vai ficar ansioso. É exatamente isso. Então, eu vou dar aqui 3 tópicos meus e depois você vai falar o que as pessoas podem fazer para diminuir a ansiedade. Ó, Deixa primeiramente, eu comentar aqui, deixa eu fazer um comentário aqui, a Paula. A Paula está dizendo, café sem açúcar faz bem, ó, tá vendo? É é só isso tirar o mesmo, açúcar. é isso Ou mesmo. então você acrescentar mel, né? Meu marido é apicultor, então aqui nós usamos bastante mel. É, Então, mel é um alimento assim maravilhoso, então introduz que mel é na sua natural, alimentação, que é muito bom. Que é não, natural, não que é é natural. industrializado, né? Sim, É, o mas assim, ó, problema é a industrialização. é, o que é para a gente fechar aqui é o seguinte: primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ouvir as nossas necessidades. O que é Sim, ouvir? Essa questão, parar um minuto. Primeiro, saber quem sou eu. A Helenice não é a Helenice dona de casa. A Helenice, primeiramente, ela é a filha de Deus, né? Você tem que se conectar com esse sim, Deus, né? Você tem que sim. parar um minuto, dar um tempo para você fazer essa respiração diafragmática, que ela está em todo lugar, mas eu tenho aí no meu perfil do Instagram, todo mundo sabe, né? É uma respiração que você senta, né? Deixa os seus pés sobre o chão. Você puxa o ar, né? Pelo nariz, solta pela boca.
por uns 5 minutinhos, você vai fazendo esse movimento, você vai se conectando com o seu interior mesmo, sem pensar em nada, só em você mesmo. Você vai fazendo isso por 5 minutos e você coloca isso na sua rotina que você costuma fazer. Por exemplo, se você vai tomar um banho, então uns 5 minutinhos lá no banheiro, né? Um tempo você faz à noite, quando você vai dormir, antes de deitar, você faz isso por um tempo maior. Você vai ver como você Você vai vai conseguir dormir relaxar. melhor, Melhor, né? né? E segundo, você precisa conhecer, a gente precisa conhecer as nossas raízes, né? As nossas origens, que é conhecer o que está acontecendo com a gente, né? Sim, Exatamente a questão de buscar ajuda de terapia, porque você vai conhecer e você vai sim. desarmar, não é isso? E por fim, você tem que ser uma pessoa grata, né, Lenice? Você estava falando sobre as Gratidão pessoas é reclamam de tudo. Tá fundamental. chovendo. Eu vou falar a verdade, que antes a gente eu achava ruim, mas agora quando chove, eu fico olhando para a chuva, que eu vou para o treino, eu É vou a pé, né, na academia. maravilhoso, Aí gente. eu fico Além de vendo ser os pássaros lindo, que você está falando aí, eu fico ouvindo e vendo os pássaros cantarem com aquela chuva, sim, né? E aí você vê pessoas reclamando, né? Você vê as pessoas chovem, reclamam. Tá quente, tá calor, você passa no mercado quando você tá vendo, a pessoa, ai, que tá quente, tal, né? Aí a gente fala assim, vamos agradecer, porque a gente tem água aqui, tá quente, mas a gente tem água aqui em abundância. A gente pode pagar uma água para sim. beber. Tem locais que não tem, então a gente tem que ter o Esses agradecimento, né? países, né, do É. Oriente Médio, o Nordeste, né? Aliás, não só o Nordeste. Hoje nós temos em várias regiões aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, racionamento de água, né? Então, nós precisamos ter conhecimento. A água é um bem finito, né? Nós estamos com muito pouca água potável, né? Então, assim, o planeta está gritando. Olha aí a discrepância na temperatura, esse calorão no E, inverno, né? Antes e de iniciar a primavera, nós estávamos aqui com temperaturas altíssimas, né? Por todo o Brasil. Então, o que que é isso? Um desequilíbrio natural. agradecer pela água. Isso, Agradecer. eu A tô com gente ser sede. grato, seja o que for que esteja acontecendo, a gente olhar, por mais que a situação lá esteja ruim, nossa, a gente olhar, né? Tem que lembrar de algo de bom que está acontecendo com a gente, que já aconteceu, Sim. né? Então, essa é a minha dica. E a Helenice tem dicas para aquelas pessoas que estão aqui com a gente, que vão ver depois. Foi muito bom esse bate-papo. Tá vendo como dura? Já estamos com quase uma hora aqui, uma hora e pouco, quer Olha, dizer. Então a gente está quase uma hora, tudo na isso. Quando você me verdade, fez o quase não, convite, eu já deu falei, mais, né? Lúcia, meu É. Deus, vamos fazer essa live? Você no meu pé para Já são fazer essa live, né, 20 horas Lúcia? e 7. O engraçado, o Instagram não caiu, mas vamos finalizar, porque fica muito longo, né? Mas Sim, sim. o que que você indica, assim, para as pessoas, geralmente, assim, para fazer, ou para que elas possam tirar essas questões de dentro delas, Olha, que o que você falou, Lúcia, essa reflexão aqui do eu, as suas origens, eu acho fundamental. Quem é você? De onde você veio? Né? E você veio da terra, você tem ingredientes, né? Ferro, você tem selênio, você tem água, né? 75% do corpo humano é de água. De onde veio tudo isso? Isso veio da terra. Ou seja, você veio de um criador. Então é fundamental você fazer essa reflexão. Peraí, eu sou filha do Deus Altíssimo. Só isso, assim, já me dá assim, uma alegria, uma fé. Peraí, eu não estou solta por aí, eu não sou órfão, eu tenho um pai, o Criador dos céus e da terra, o dono do mundo é o meu pai. Então, isso é muitíssimo importante. Nós identificarmos que estação nós estamos. De repente, você está vivendo um luto. Não adianta você querer fugir desse luto, você está triste. Há momentos para todas as coisas. Tem momento de chorar, tem momento de rir, porque tem pessoas que querem fugir da realidade. Você tem que encarar, você tem que se preparar para a realidade, não é mesmo? Então, há tempo para todas as coisas. Então, você identificar que tempo você está, que estação você está.
né? Isso é muito importante. Uma outra dica que eu dou também é você ter amigos, é você ter, eu tenho irmãs, né, 3 irmãs, elas são amigas, a gente conversa muito, então você ter amiga, você bater papo, né, você tomar um cafezinho, e eu tenho também um grupo de amigas, que é a Shirley, a Lúcia aí de Belo Horizonte, vamos colocar vocês aí em conexão. E ela é uma graça de pessoa, aí sua vizinha, e a Rose, amiga da gente aqui, nós temos um grupo onde a gente coloca ali nossos medos, ansiedades, alegrias, vitórias, e nós compartilhamos. Então, uma coisa que é muito importante é você ter pessoa amiga, Ela, que você pode ela colocou chorar. minha amiga. Já falou Ah, aqui, quem colocou? Porto Família. Ah, essa fofa, essa querida, ó, ela é sua vizinha também, viu? Hum. Ela é de Contagem, a missionária Chile, a pastora Chile, ela é, assim, uma amiga do peito. Então, assim, ela que teve essa ideia, ela criou esse grupo e ela está escrevendo um livro sobre isso, né? Ai, Então, vamos lançar, querida, esse livro aí. Então, assim, nós precisamos conversar, pôr para fora, dizer, olha, eu estou com medo, eu não estou dando conta, eu não estou dando conta disso. Que mulher que já achou que não ia dar conta? Eu, quando eu me casei, eu pensei, eu não vou dar conta disso, não. Quando as minhas filhas nasceram, eu falei, eu não vou dar conta. E de vez em quando, só não vou contar quando foi, que foi que mas esses tem, né? dias, A gente tem isso é assim. normal, a gente fala assim com maior naturalidade. Você pensa, eu não vou dar conta disso. Eu tenho uma filha com T21, com síndrome de Down. E hoje, hoje eu falei que estava vindo, né, de São Roque, eu tive a confirmação de um outro diagnóstico, né? Hum. E engraçado que, poxa, eu falei, meu Deus, como o Senhor é bom. Eu recebi um outro diagnóstico da minha filha, né? E eu tô vendo, a fono dela me falou, eu vim numa boa, tô aqui fazendo uma É, live, tô numa boa. pois é. Fiquei com o coração apertado? Fiquei. Por quê? Porque vai ser mais empenho, mais gasto, mais trabalho, maiores desafios, mas eu sei que eu não estou sozinha. O Senhor Uhum. está Pois comigo. O é. Senhor me deu a minha filha e ele falou que era um presente. Então, ela é um presente para mim. Então, assim, os nossos filhos, né? Talvez alguém que vá assistir essa live depois e que tem um diagnóstico, então os nossos filhos, eles não são um diagnóstico. Eles são filhos como qualquer outro. E além dela ter síndrome de Down, ela tem uma genética, ela tem, ela nasceu de mim, ela é uma filha linda, querida, maravilhosa. Então, quer dizer, isso me deixa excessivamente preocupada? Excessivamente preocupada? Não, não me deixa. Por quê? Porque o Senhor, Ele está comigo, Ele me deu de presente, Ele conhece as nossas limitações e Ele está conosco. Então, está tudo certo. Nós temos momentos desafiadores, sem dúvida, né? Mas não estamos sozinhos no barco. Eu também te amo, amiga linda, minha amiga aí, ó, Shelly Porto, dizendo Não, que Helenice. me ama. Eu também te amo muito, você é muito Ai, tá querida. vendo Nós como vamos o pessoal. conversar amanhã, tá bom? Vou abrir um espaço na agenda e você vem aqui comigo, tá bom, Tá, querida? olha aí, Beijo. eu só confirmando pra você ver como que você é amada, tá vendo? É isso, Helenice. Assim, a gente tá aqui para compartilhar com as pessoas que estão aqui, né? Que é importante, o mais importante é saber quem ela é, né? Saber quem Quem ela ela é e buscar ficar no presente. Como? Respira. Porque se você não pode resolver o que vai acontecer agora, o que vai acontecer amanhã é pior é? ainda, que você não vai conseguir Sim, resolver. sim. Então, tem que viver, tem que aproveitar o agora, né? A gente fala isso que muitas vezes acontece com a gente. Por quê? Porque muitas vezes acontece com a gente sai assim, vivendo o agora. Mas, O né? amanhã pertence a Deus, né? E Claro que nós temos que projetar o futuro, não há dúvida, não é isso. Porque nós estamos falando que o amanhã basta a cada dia o seu mal, é no sentido das pessoas não viverem, estarem
excessivamente preocupadas, excessivamente com medo, excessivamente ansiosa com o amanhã, né? Então, há um descansar, nós sabemos em quem nós temos crido, né? E com ele, nós saltamos muralhas, né? O mar vai se abrir, mas até se abrir, E aqui, ó, causa, para resumir, que a gente fala também, olha, gente, uma coisa que a Helenice também sabe, né? Sair das telas um pouco, né? Vamos dizer assim, das telas sem dessas dúvida, manchetes sem dúvida. catastróficas, procurar colocar a cabeça um pouco numa música, seja numa música que você gosta, uma música calma, Leitura, lógico, né? Uma leitura de um leitura, livro. porque isso ajuda bastante. Eu vou falar assim, que se eu falo por mim, porque teve um dia que eu estava realmente muito agitada aqui, eu só fui na leitura bíblica e comecei, Deus me ajuda, e eu fiquei leve durante o dia, e a minha filha chegou com um monte de situações para falar para cima de mim, e se eu não tivesse legal, como é que eu ia ser? Sim, Você tá entendendo? sim, nós E temos que nesse estar dia, pela preparados, manhã, não né, estava para tudo legal, isso. eu não estava legal, mas o meu tempo que eu tenho com Deus de leitura bíblica, de conversa com Ele e de buscar Ele, eu consegui me acalmar. Com a situação, agora, você falou Sim, assim, eu também pago conta, pago boleto, sim, pago tudo, né? E aí isso também afeta muitas vezes, né, o dia a dia da gente em determinada situação. Mas assim, o interessante é a gente procurar viver o momento e colocar o sim, mais importante, busca a Deus. Tenha esse tempo de intimidade com o nosso Criador. Porque sem ele nós não somos nada. um Lógico, momento de silêncio, né, Lúcia? momento Você de silêncio e descansar, lógico, ajuda é, profissional. Se você não tem condição de financeiramente, tem os CRAS da cidade, tem as faculdades sim, que não sei se ainda atendem, né? atende, Tem os postos de atende saúde, profissionais que estão né? cursando psicologia. né? Eles também têm essa opção, né, de fazer esse atendimento para as pessoas né, no caso, a gente tem um 188 também, se não me engano, que tem, que você pode entrar em Sim, contato, direcionar para as pessoas. Então, o importante é você fazer essa rede com as pessoas. Se não for você, for outra pessoa, indica a pessoa. Mas é isso. sim. Agradeço, né? Já está aqui o telefone chamando, que eu não sei quem que é, está atrapalhando aqui também. E também já tem um tempinho, já está quase com 1h20. Não sei como Nossa, que não caiu. Aí, olha que eu tava com medo, hein? E a gente finaliza. Agradeço a você mais uma vez e as pessoas que estão aqui. E até outro dia que a gente estiver aí para bater um outro papo sobre adolescentes, que seja, né? Fazer isso. uma, né, interessante. Muito obrigado, viu, Helenice? Eu Obrigado. agradeço A também você Júlia pelo que convite, entrou, agradeço né? por esse momento. A Tá? Júlia Eu entrou. vou finalizar aqui, aí depois vai ficar lá para você também salvo lá, se alguém quiser dar, ouvir novamente, né? Assistir. Tá ok. Um Muito beijo obrigada, e Lúcia. Um obrigada. abraço, um beijo para você. Tchau, tchau. Tá, tchau.